Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa manhã? Vamos estar em pé para um momento de oração. Queria que o pessoal do som me ajudasse, devolvesse as caixas de som no lugar certo aqui. Pessoal do som, meu tecladista está aí, foi arrebatado, está funcionando. Então toque o teclado já, meu filho. Pega na mão de quem está do seu lado. Aperte a mão da pessoa, vê se ela está viva. Crente vivo dá glória a Deus, né? Isso, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós cremos que a sua presença está entre nós esta manhã. Senhor Deus, a apresentação missionária nesta manhã tocou os levou-nos até os céus. E por isso agora eu quero lhe pedir graça e autoridade, para que na medida em que o culto for crescendo, o céu desça sobre nós, ou esta igreja suba até o céu, mas que o Senhor faça a sua grande obra nesta manhã, Pai. Senhor, já iniciamos na verdade o período da tarde. Comece a movimentar não apenas os que estão dentro do ginásio, mas todos os que estão nos ouvindo através da mídia social, através da TV, do rádio, porque a manhã missionária é o momento mais esperado do congresso dos Gideões missionários da última hora, ó Deus de Israel. São mais de 1000 famílias que neste momento estão com o coração nas mãos, em oração, pedindo ao Senhor que mova as águas, que abra as portas, que fale ao coração da sua igreja brasileira, para que por mais um ano eles tenham sustento, para que por mais um ano eles possam dar aos seus filhos alimentos, possam dar aos seus filhos dignidade. Por isso, Deus de Israel, fala conosco nesta manhã, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Cadê o som aqui em cima, meu amigo? Está sem som nenhum aqui, não me deixa desesperado, tá bom? Graças a Deus. Essa caixa está mais perdida do que tudo, ó. O som dela bate aqui no púlpito, ela tinha que estar mais para cá um pouquinho. Deus é fiel. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo, no Evangelho segundo escreveu São Mateus. São Mateus, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo é o de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre o seu irmão aí. O pessoal que está trabalhando aí atrás da faixa verde, faça menos barulho, por favor. Se puderem trabalhar em silêncio. O som do teclado desapareceu. E eu ainda estou sem som aqui em cima do púlpito. Me dá agudo aqui em cima, queridão. Mateus capítulo 8, versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. E então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. E vendo, lhe rogaram que ele saísse da terra deles. Incline a sua cabeça por mais um minuto. Senhor Jesus, que a inspiração do céu caia sobre nós esta tarde. Que neste momento a sua igreja viva que aqui está, se ligue no mesmo céu em que eu estou ligado.
Os batizados com o Espírito Santo têm liberdade para orar em línguas estranhas. Os que não são batizados podem buscar o batismo nesta manhã. Mas a nossa intenção nesta manhã, Senhor, é trazermos um pouco de alegria e alento ao coração dos missionários e ao coração do nosso pastor Cisino Bernardino. Em nome de Jesus. Todos digam. Levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte para o nariz do seu irmão e diga: parabéns por ter ficado aqui. Para o outro do outro lado, diga: você é um guerreiro. Agora olhe para mim e pergunte: por que isso, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Há 37 anos, todos os gideonitas que vêm para esta festa sabem que a manhã missionária, ela é diferente. Não é como a noite de ontem, quando a glória do Senhor desceu entre nós, nós ficamos aqui até 1h da manhã, debaixo de uma revelação sagrada do céu. É diferente da parte da tarde, onde os pregadores entrarão aqui com uma revelação tão profunda, que vai arrebatar as nossas almas e os nossos corações. Durante os 10 dias de festa, o povo vem para receber, mas a manhã missionária é um momento especial em que o pastor Cisino, os gideões missionários, todos aqueles que fazem parte desta família, que deixou tudo por amor a Ele, esperam um presente da igreja. Em todos os cultos você recebe. Neste culto, a nossa esperança é que você, ao invés de receber, doe e dê algo para o reino de Deus. Eu escolhi um texto para esta manhã. Esse texto, ele não é fácil de ser pregado. É um texto muito sério. É um texto que fala de uma região da Bíblia por onde Jesus Cristo passou. Em todos os lugares que Jesus passou, o desejo dos homens era que Jesus morasse ali. Por todos os lugares que Jesus passou, o desejo das pessoas era que Ele pudesse habitar com eles, porque Ele era o portador de um evangelho, das boas novas. Por onde Ele passava havia curas, havia milagres, mortos ressuscitavam, cegos viam, os surdos ouviam, as pessoas eram perdoadas. Então por onde Ele passava, o desejo das pessoas era que Ele ficasse com eles para sempre. Ora, se Jesus viesse em corpo presente neste momento aqui em Camboriú, quem gostaria de levá-lo para sua casa? Deixa-me ver. Pois bem, ia ser uma briga danada. Você ia ter que falar para o seu irmão: não, é para minha casa que ele vai, não é? Pois bem, a única cidade da Bíblia que recebeu Jesus e expulsou ele foi a cidade de Gadara, uma região daquele mundo antigo esquecida, que depois essa história tornou-se mais desconhecida ainda. O Senhor Jesus aportou no porto daquela cidade, desceu com seus discípulos, e ao invés dele fazer o que sempre fazia, ele sempre escolhia os grandes centros para pregar e anunciar o evangelho. Naquele dia, ao invés de Jesus ir para o centro, Jesus foi para o cemitério da cidade. E quando ele estava se aproximando do cemitério, do meio dos sepulcros saíram 2 endemoniados, segundo o relato de São Mateus. 2 endemoniados saíram contra Jesus. Os 2 estavam pelados, estavam nus. Os 2 tinham grilhões nas mãos, só que os grilhões estavam arrebentados. A Bíblia diz que não havia quem suportasse a presença deles. Eles se libertavam com facilidade, porque eles não estavam sozinhos. Havia dentro daqueles homens milhares de demônios. Em um outro texto da Bíblia, em São Lucas vai dizer para nós que Jesus resolveu perguntar o nome do espírito que estava dentro daqueles homens. E o espírito disse: o meu nome é Legião. A palavra legião apontava para o número de soldados romanos daquele tempo. Uma legião ia de 600 até 6.000 soldados. Quando aquele demônio que estava dentro do homem disse para Jesus que o nome dele era Legião, e ele até disse: o meu nome é Legião porque somos muitos. Um homem apenas, ou 2 homens, como o relato de Mateus, tinha um exército de demônios sobre eles. E quando Jesus Cristo se aproximou deles, ou eles se aproximaram de Jesus, eles não foram falar com Jesus, não foram dialogar com Jesus, eles foram para atacar Jesus. Mas quando chegaram bem perto de Jesus, aqueles demônios enxergaram que estava dentro de Jesus. Por fora era só carne e osso, era um homem, mas dentro de Jesus estava o Cristo, o Redentor da humanidade, o leão da tribo de Judá. Demônios enxergam diferente. Diga para o seu irmão aí: demônios enxergam diferente. Olhe para mim,
Com a sua aparência, com a sua roupa, com o seu sorriso, a sua cara feia, você pode enganar o seu pai, a sua mãe, a mim que sou pastor, ou a todos os que estão cercando você. Mas você não consegue enganar aqueles que são espírito, porque espírito enxerga o que é espiritual. Demônios, quando olham para você, não veem o seu cabelo, nem o seu rosto, eles veem o seu espírito, e o seu espírito tem que estar de pé, como de pé está o seu corpo. Você lembra do profeta Ezequiel? Quando estava na beira do rio Quebar, estava de pé, segurando uma canga sobre os ombros, com água e argila, e a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E depois da revelação, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Só que Ezequiel já estava de pé para os homens. Todos os escravos ao redor dele sabiam que ele estava de pé. Ele estava olhando para o céu porque ele estava de pé. Mas quando Deus olhou para ele, Deus viu que ele só estava de pé no corpo. O espírito dele estava caído, estava cambaleado, porque ele estava cansado de ficar 5 anos na escravidão. Ou seja, Deus olhou para ele e não viu o corpo, porque o corpo estava de pé, mas a alma de Ezequiel não estava. E então Deus bradou com ele: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Deus e os demônios não enxergam apenas a carcaça, enxergam o nosso interior. Quem entendeu isso, diga amém. Quando aqueles demônios se aproximaram de Jesus, não viram só um pedaço de carne. Tanto é que Mateus diz que eles não chamam Jesus pelo nome, eles dizem Filho de Deus. Por que os demônios não chamaram Jesus pelo nome? Porque os demônios não conheciam ele, não conheciam o homem Jesus. Por isso que partiram para cima dele para pegar e baterem em Jesus. Mas quando se aproximaram dele, os olhos dos demônios enxergavam quem estava dentro de Jesus, e eles foram obrigados a cair de joelhos. Porque quando caíram de joelhos, reconheceram que quem estava dentro dele era o Filho eterno do Deus vivo. Os demônios se curvaram e disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Ou seja, que temos nós contigo, ó Cristo, Filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo? E é neste momento que Jesus dialoga com eles sobre o nome, e Jesus diz assim para eles: saiam desta terra. Os demônios deveriam ter obedecido, mas os demônios não obedeceram. Eles negociaram com Jesus, e isso aqui me deixou preocupado. Eles olharam para os olhos de Jesus e disseram assim: eis ali uma manada de porcos, podemos entrar dentro deles? E a resposta de Jesus é muito estranha, porque Jesus olhou para eles e realizou o desejo dos demônios. Ao invés de Jesus mandar eles para o abismo, porque era este o destino deles, Jesus disse: tudo bem, podem entrar nesses porcos. A Bíblia diz que os demônios entraram nos porcos, e os porcos procuraram um precipício, e se atiraram nele, e caíram dentro das águas e morreram. Até aqui, amém? Diga amém. Agora o que mexe comigo é a pergunta que eu vou falar: Jesus dá prejuízo para alguém? A irmã Elba gritou aqui, eu ouvi a voz dela. Vou perguntar de novo: Jesus dá prejuízo para alguém? Olha para o seu irmão e fala com ele, responde: Jesus dá prejuízo para alguém, sim ou não? Eu também achava que não, até ler esse texto. Porque a cidade de Gadara não tinha outro tipo de comércio, não tinha empresas, nem cultura de plantação. A cidade inteira vivia da venda de porcos. A cidade toda vivia da venda dos porcos. E quando os demônios foram negociar com Jesus, disseram: nós podemos entrar dentro do comércio da cidade, dentro daquilo que sustenta o povo dessa cidade. E Jesus deu de ombros e disse: podem entrar. E os demônios, ao invés de correrem com os porcos para outra cidade, jogaram os porcos num precipício e mataram todos eles. Sabe o que aconteceu naquele dia? A cidade inteira quebrou financeiramente. É por isso que a cidade inteira vai se reunir com Jesus, e ao invés de falar: Jesus, fica conosco, a Bíblia diz: e vendo, rogaram para que ele se retirasse da cidade. Pediram para que Jesus saísse da terra deles. E Jesus, obediente, voltou para o campo, para o porto, entrou no barco e foi embora. Isso aqui mexeu comigo, gente. Eu fui estudar isso aqui, e a revelação que me veio é forte. Isso aqui pode mudar a sua vida para sempre, preste atenção. O judeu não come porco. Diga para o seu irmão: judeu não come carne de porco.
Até os dias de hoje, sabia disso? Até os dias de hoje, o judeu ortodoxo não come carne de porco. A religião judaica proíbe, porque eles vivem no Velho Testamento e usam a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E lá em Levítico e em Deuteronômio, a lei de Deus era esta: não comerão carne de animais que tenham a unha fendida, entre eles o porco. O Senhor ainda diz, porque o porco é um animal imundo. Então preste atenção comigo: judeus não comiam porco. Se não comiam, por que criaram? Porque a cidade de Gadara, que está bem do lado deles, criava porcos. Os donos daqueles porcos, esses tais de gadarenos, eram primo irmãos dos judeus, tinham a mesma revelação, eram filhos de Abraão também. Eles não comiam porcos, mas criavam porcos. Pergunte por quê? Como essa cidade ficava bem na divisa entre o Egito e Israel, eles atendiam o povo do Egito no comércio. Os árabes vinham até eles e compravam porcos. Os romanos que dominavam aquela época também pediam porcos para comer. Então olha a mente do judeu. No mundo inteiro todos sabem que o judeu gosta de dinheiro mais do que os outros. E eles têm uma prosperidade incrível. Judeu é sinônimo de prosperidade. Só que judeu não come carne de porco. Vou dar para vocês aqui um pouquinho de cultura. Quem aqui já viu falar em cofrinho em forma de porquinho? O cofre mais famoso do mundo é o porquinho. Sim ou não? Agora, por que é um porco o cofre? E qual é a alegria de quem tem um porquinho daquele? É na hora de abrir o cofre, despedaçar o porco. Isso não é apenas um simbolismo natural. Isso foi criado na Europa antiga, quando os judeus entraram na Europa e ficaram tão ricos que os europeus começaram a se curvar diante deles. Por isso Hitler mandou matar os judeus, porque onde o judeu chegava, a prosperidade ia com eles, porque a bênção de Abraão está sobre eles. Deus, dono do ouro e da prata, é o Deus deles. Nós ouvimos ontem aqui o bispo Átila contar para nós a história. Então, quando os europeus pegavam dinheiro emprestado com os judeus, e na hora de devolver, na hora de pagar, pagavam com juros, eles ficavam com tanta raiva. E um europeu teve uma ideia. Na hora que o judeu foi bater a porta da casa dele para cobrar, ele fez um porco de barro e colocou o dinheiro lá dentro, e colocou em cima da mesa e disse: aqui está o seu dinheiro. Só que judeu não toca em porco. E agora? Para o judeu pegar o dinheiro, ele teve que pegar algum pedaço de pau e empurrar o porquinho até cair no chão. Aí o porco quebra. Aí o judeu é obrigado a agachar e pegar o dinheiro. E era o melhor momento para os europeus, porque eles conseguiam fazer um judeu se ajoelhar diante deles, por pura vergonha. Judeu não come porco, mas como eles gostam de dinheiro, criavam porco, criavam para vender. Então olha a cultura deles: eu não como porque não presta para mim, mas eu crio para os outros. Deixa eu te dar uma palavra: o que não presta para você, não presta para os outros também. Posso ouvir um amém por essa palavra? Não? Diga para o seu irmão: o que não presta para você, também não presta para os outros. Os judeus não comiam, mas criavam para os outros. Só que havia um problema com eles. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. A lei de Deus sobre eles era esse: tudo que vocês plantarem ou criarem, eu quero o dízimo no altar. Tudo que um judeu criava ou plantava, chegava o dia das primícias. A primeira colheita, a primeira parte, ele tirava 10% dela. E os animais que nasciam, o primeiro que nascia, eles levavam para Jerusalém e apresentavam no altar. O sacerdote pegava o novilho, o bezerro, a ovelha, e sacrificava a Deus. Dizia: vai, porque o seu campo será fértil, os seus gados vão crescer. Eles pegavam o trigo, faziam a farinha e levavam uma porção de farinha no altar e deixavam o dízimo. E o sacerdote dizia: vá, porque não vai faltar na sua panela farinha e nem azeite na sua botija. Era cultura, porque a cultura deles era essa: tudo que eles recebem, eles honram Deus com a primícia, com o dízimo. Amém até aqui? Agora nós temos um problema. Os judeus de Gadara criavam porcos. Quando nascia um porquinho, pela lei eles tinham que apresentar no altar. Mas se um judeu leva um porco para o altar, morre o porco e ele junto.
porque o porco é um animal imundo. Se eles levassem o porco para o altar, eles morriam junto com o porco. Então os judeus de Gadara nunca dizimaram. Os judeus de Gadara nunca ofertaram. E eles ficaram ricos. Eles riam dos outros judeus que não criavam porcos porque eram mais santos. Eles riam e debochavam dos outros. Só que eles, quando chegavam perto da família, dizendo assim: gente, vocês são muito trouxa, é só respeitar a lei. A gente não come, mas ganha em cima dos trouxas que comem. E olha aí, nós temos fazenda, nós temos casa, nós temos tudo. Eles ficaram ricos, até o dia que Jesus colocou o pé na cidade deles. Porque onde Jesus chega, os demônios são obrigados a ir embora. A cidade toda era alimentada por porcos. Porcos eram sinônimos de imundície, e os demônios habitavam neles. O dia que Jesus chegou e os demônios se curvaram diante dele, Jesus falou: saiam dessa terra. Os demônios olharam e disseram assim: a gente sai, mas a gente tem que levar o que é nosso. Você entendeu ou não? A gente vai embora, mas a gente leva tudo que nós deixamos nessa cidade aqui. A prosperidade dessa terra é culpa nossa. Nós que deixamos esse povo rico com a venda dos porcos. Então, já que nós vamos embora, nós vamos levar tudo que é nosso. Aí Jesus, como Deus, olhou para os porcos e olhou para os judeus e viu que não havia nada no altar. Nunca havia sido sacrificado, nunca haviam dizimado nem ofertado. E aí Jesus, que é Deus, olhou para os demônios e disse: podem levar o que é seu, porque eu só protejo aquilo que o meu povo sacrifica para mim. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Eu só protejo a casa daquele que é dizimista. Eu só protejo os bens daquele que é dizimista. Eu só protejo a fazenda. Eu só protejo o comércio daquele que é dizimista e ofertante. Eu só protejo a saúde daquele que é dizimista e ofertante, porque está escrito em Malaquias 3:10: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor, e vocês vão ver se eu abro ou não abro sobre vocês as janelas do céu. Quando Jesus olhou para os porcos e viu que lá no céu não tinha nada anotado na conta dos judeus, ou seja, ninguém dizimou nem ofertou, ele disse: pode levar embora. Os demônios entraram nos porcos e mataram todos eles. E a cidade inteira faliu. A cidade inteira quebrou. Isso aqui não é mensagem de pulo, nem de glória a Deus, nem de língua estranha. Isso aqui é mensagem para você refletir. Por que é que o crente compra um carro, leva na igreja, pega a chave e diz: pastor, eu trouxe aqui para consagrar a Deus a bênção que Deus me deu. Aí o pastor pega a chave e ora, vai no carro e unge. Passa 6 meses, o mesmo irmão que levou o carro para o pastor orar, vai lá e fala: pastor, ora por mim. Por quê? Porque o banco tomou o carro, pastor. Mas alguém pode tomar aquilo que Deus dá? Eu vou falar de novo. O diabo toma o que Deus dá? Se o diabo não toma, por que o irmão perdeu o carro? Por que a irmã perdeu a casa? O que eu vou falar agora é para te arrepiar. Quantas pessoas que estão aqui já viram um crente apresentar o filho no altar? Levante a mão para eu ver. O filho do crente nasce, não é batizado. A gente faz o que com o filho? Apresenta no altar. E o que é que o pastor faz com o bebê? Levanta e diz: Senhor, é teu. Vai crescer na graça e no conhecimento, vai ser bênção para a família, para a sociedade, para a igreja, vai ser um profeta, uma profetisa, um cantor, um missionário, um pastor. Não é isso que o pastor fala? Quantos você viram ser apresentados e hoje estão no mundo? Quantos estão desviados? Quantos estão presos? Quantos filhos de crentes estão agora nas drogas? Mas calma aí, eles foram apresentados na igreja, sim ou não? Vou perguntar de novo, sim ou não? Foram apresentados e entregues a Deus, sim ou não? Deus recebeu ou não? E por que eles se perderam? Quando você tiver uma chance, leia Lucas capítulo 2 em casa. A Bíblia diz: Maria e José foram ao templo apresentar o menino para se cumprir a lei. Mas quando chegaram no templo, levaram um par de rolinhas para cumprir a lei, um sacrifício ao Senhor. Pelo menos uma irmã deu glória a Deus.
Eu vou falar de novo. Maria e José levaram Jesus para apresentar no templo. A gente não fala isso? Assim como Jesus foi apresentado, eu vou apresentar o meu filho também? Sim ou não? Copiar Maria e José, não apresenta só o filho não. Leva o filho e leva uma oferta. Leva o filho e leva um sacrifício no altar. Mas o crente, para mexer com dinheiro, é uma tristeza, principalmente se for pentecostal. Você fala em anjo, ele voa. Fala em fogo, ele pula. Fala em dinheiro, para você ver o que acontece. Ele desvia na hora. E ainda tem gente que fala, não vai parar com esse negócio de pedir dinheiro. Tem gente que é só venha a nós, venha a nós, venha a nós, e ao vosso reino nada. Você já reparou que os crentes mais cheios do Espírito Santo que você conhece, só tem 2 dentes na boca, não? O zagueiro e o atacante. A maioria não tem um sapato novo para usar, e moram sempre numa casa caindo aos pedaços. Por que será? Aí alguém diz, não pastor, é porque o poder não comunga com o dinheiro. Isso é a pior mentira que o diabo já contou para você. A maioria dessas pessoas não tem nada, porque elas são muito boas para gritar. São muito boas para orar, para entrar no mistério, bater o pé no chão e falar em línguas. Mas quando a gente fala em dizimar e ofertar, são os primeiros a virar as costas. Então eles conquistam o céu, mas esquecem que não foram para o céu, estão vivendo na terra. E para viver na terra, você precisa daquilo que a terra tem. A prosperidade só vem sobre a vida daquele que conhece a palavra e respeita ela. Pastor, o meu vizinho é ímpio, não dizime, não oferta, e ele é rico. Por quê? Porque o seu vizinho já é dele, já é do diabo. O diabo não quer nada com ele. Ele já é dele, você é de Deus, não é? Então o diabo usa a lei só contra você. Você carrega a Bíblia debaixo do braço e vai para o culto. Você fica com a Bíblia aberta pregando no meio da rua. Então você está dizendo que crê nela. Aí o diabo sobe diante de Deus e diz, Senhor, o Senhor não pode dar para ela a casa, o carro, o que ele precisa. Por que não? Porque eles creem na lei, mas não seguem a lei. Não dizimam, não ofertam. Aí sabe o que o diabo faz? O Senhor deixa eu entrar na casa dele e levar tudo que eles têm? A maioria das pessoas ricas que vêm para a igreja perdem tudo. Já viram isso ou não? A pessoa é milionária, é rica, é empresária, entrou na igreja dos crentes, vai 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano e meio, ela começa a perder tudo. Pergunte por quê? Porque a riqueza dela não tinha vindo de Deus. O diabo disse, eu vou embora da vida dela, mas levo tudo que eu trouxe. E pastor, e como é que bloqueia isso? O milagre está aqui nesta manhã. Vou dizer de novo, a maneira de bloquear o demônio está aqui dentro desse ginásio nesta manhã. Pergunte como? Nesta manhã, colocar diante de Deus um sacrifício, pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus bens, por tudo aquilo que você sonha em ter. Eu tenho 3 filhas. A Karen, a mais velha, hoje tem 21 anos. A Karen tinha 6, 7, 8 anos de idade. Eu viajando muito. Um dia cheguei em casa, sentei com ela e resolvi perguntar, filhinha, tá tudo bem na igreja? Ela falou, tá papai. E eu falei, você gosta de ir na igreja? A criança é muito sincera, ela disse, mais ou menos papai. Falei, por quê? Eu não entendo nada, chego lá, aquela gritaria, eu não entendo nada, os diáconos mandam a gente sair da cadeira, mandam a gente sentar no colo da mãe, tratam a gente de qualquer jeito. Papai, se eu pudesse, ficava em casa. Gente, me deu desespero. À noite eu fui orar, falei, Jesus, eu ganho o filho dos outros para ti, estou perdendo a minha filha. E eu comecei a orar, e o Senhor disse, leia a palavra que eu vou te ensinar, porque você está perdendo ela. E eu li Lucas 2, e o Senhor me mostrou que eu tinha feito só pela metade. Eu apresentei ela a Deus, mas não tinha colocado um sacrifício no altar pela minha filha. Sabe o que eu fiz, Wesley? No culto da frente eu desmarquei a minha agenda. Chamei as minhas, na época só tinha a Karen e a Kathleen, a Camille não tinha nascido. Levei as duas para a igreja, chamei o meu pastor Hermínio, na época disse, pastor Hermínio, eu quero que o senhor apresente minhas filhas para Deus. Eu disse, eu não dou conta de pegar uma menina de 8 anos. Falei, não, eu quero só que o senhor coloque a mão sobre elas, eu quero refazer o que eu tinha feito. Ele falou, por quê? Porque eu li na Bíblia, pastor, que eu fiz pela metade. Eu tenho que apresentar minhas filhas a Deus e colocar no altar uma oferta por elas.
Na hora de colocar a oferta que foi o problema. Quer perguntar o porquê? Jesus falou comigo, oferte por elas. Eu disse, quanto, Senhor? E ele falou comigo, quanto vale as suas filhas? Eu disse, não tem preço. O Senhor disse, por isso não é oferta, é sacrifício. Sacrifício é mais do que você pode. Você não faz sacrifício porque quer, você faz o sacrifício porque precisa fazer. É você ter que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, debaixo de um frio que os ossos tremem. Você não vai porque quer, você vai porque precisa ir. Porque se não for, você não tem um salário do mês. O milagre funciona assim. O sacrifício abre a porta do milagre. Mas ninguém faz porque quer, faz porque precisa. Eu tive que sentir a minha filha sair da igreja, perder a fé dela, para poder conhecer a Bíblia e fazer aquilo que está escrito. Eu ensino a igreja onde eu pastoreio a fazer isso. O resultado foi que Deus mudou a vida das minhas filhas. Hoje minhas filhas servem a Deus na pureza da sua santidade. São meninas bonitas, quem acompanha pelo Facebook sabe como elas são, e são tementes. A minha filha mais velha já foi convidada para fazer programa de televisão. A minha filha mais velha recebeu um convite para trabalhar no Malhação, para dar entrevista em revistas. E eu falei, filha, quer aproveitar? Ela disse, papai, eu sou modelo de Jesus, não sou modelo para o mundo. Imagine uma menina bonita ter a oportunidade da vida e não querer. Por quê? Porque eu cumpri a lei. Quanto o senhor deu de oferta, pastor? Eu não vou falar, porque senão você escandaliza. Levei 2 meses para cobrir minha conta no banco. Dei um cheque pré-datado, porque as minhas filhas não têm preço. Quando eu comecei a fazer isso, anos atrás, alguns pastores amigos me ouviram pregar sobre isso e debocharam de mim. Os anos passaram e eu vi esses mesmos amigos chegarem perto de mim e falar assim, minha filha está nas drogas. E gastar só com casa de recuperação 1.000, 2.000 reais por mês, para manter a menina lá, e eles não conseguem libertá-la. Um desses pastores, amigo meu, me ligou aos gritos, aos choros, porque ele entrou no quarto do filho, e o filho tinha se enforcado. Filho de crente, apresentado no altar, deixou um bilhete dizendo, papai, eu amo Jesus, mas não aguento viver, se matou. E ele chorando disse, se eu tivesse te ouvido e feito um sacrifício pelos meus filhos. A palavra de Deus nesta manhã é esta: o diabo não tocará mais em você. Você não recebeu, porque a palavra de fé, vou falar de novo. Os seus filhos crescerão na presença de Deus, você como árvore frutífera, e eles sentados ao seu redor, dando gritos de glória ao nome do Senhor. Sua filha será médica, mas honrará a Deus. Seu filho será empresário, mas será temente a Deus. A geração dos seus netos não terão que comprar nada a prazo, vão ter dinheiro para comprar à vista. Eu profetizo que a prosperidade de Deus descerá sobre a sua casa depois desta manhã missionária. Mas para isso eu preciso ouvir o povo dizer que acredita, dando um grito para acordar o Brasil inteiro. Alguém pergunta como é que eu, um menino crescido na Vila Tatu, que contei meu testemunho aqui há 18 anos atrás, que morava com 12 pessoas dentro de 2 cômodos, minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje, eu não tenho nome de pai no meu documento. O nome do meu pai no documento de registro e no meu RG é um tracinho, filho bastardo. As minhas mãos cortaram cana, apanhei laranja, algodão, café, e tenho a minha caixa de engraxar sapato até hoje, e não tenho vergonha nenhuma de contar sobre o meu passado, porque pobreza não é defeito. Defeito é a pessoa não ter coragem de trabalhar. Defeito é a pessoa não acreditar em si mesmo. Pastor, e como é que o senhor se tornou o homem que o senhor se tornou? Eu sustento hoje 100 famílias todos os meses. Pelo menos alguém deu glória a Deus com a minha alegria aqui. Eu vou falar de novo, hoje eu sustento 100 famílias todos os meses, para a honra e glória de Jesus Cristo. Sou deputado federal e provei para o Brasil inteiro que é possível ser político e continuar cheio do Espírito Santo. Porque todo mundo disse que eu ia me desviar. Me tornei exemplo para todos. Todo mundo fala, por que tudo que ele põe a mão prospera? Por que você acha que eu prego aqui há 18 anos? Porque eu sou um grande pregador? Nada disso. É que o pastor Cezino me dá a chance de pregar, porque ele sabe que quando na manhã missionária eu venho, as pessoas me escutam. Por que as pessoas me escutam? Porque eu tenho endereço fixo e tenho credibilidade.
Por que é que eu tenho credibilidade? Porque as pessoas viram o meu crescimento. Do menino da Vila Tatu a deputado federal. Do menino que entrou aqui, a minha grife era japonesa. Alguém lembra das minhas pregações antigas? A minha grife era japonesa, era que me deram. Terno que me deram, gravata que me deram, sapato que me deram. E hoje, graças a Deus, eu não preciso ganhar mais nada de ninguém. Hoje eu dou de presente para as pessoas. Hoje eu tenho do bom e do melhor. Minhas filhas têm do bom e do melhor. Conexão Repórter, quem viu a minha casa? Eu moro numa casa gigante. No fundo da minha casa eu construí um castelo para as minhas filhas. A cidade inteira, porque eu moro onde eu nasci. Quando passa na porta da minha casa, é assim, ó. Aí nessa casa mora um menino que cortava cana. E todo mundo pergunta, como é que ele fez isso? Alguém diz assim, é Deus na vida dele. O ímpio fala que eu roubei, mas todo mundo sabe que eu não roubo ninguém. Pastor não rouba ninguém, a gente ensina. O diabo tentou desmerecer a festa dos Gideões, me colocando na mídia com a história daquele cartão. Quem lembra daquilo? Eu tive que dar 1 milhão de explicações. E a mais forte explicação que eu dei foi para um repórter. Eu disse, vocês na televisão fazem o Criança Esperança. Vocês fazem o Teleton. E os ricos desse país dão dinheiro para vocês. E ninguém ri de vocês, porque isso, se na igreja nós caçamos níquel, vocês caçam níquel aí fora também. O dia que eu ameacei a Rede Globo, escuta aí. Olha aí, o menino da Vila Tatu ameaçou a Rede Globo. Um diretor da Globo sentou na minha frente, eu disse assim para ele, eu estou pensando em abrir a CPI do Criança Esperança. Ele olhou para mim e disse assim, mas por que você quer fazer isso? Eu disse, porque é muito dinheiro, e eu fiquei sabendo que vocês abatem no imposto de renda da Rede Globo, o dinheiro que as pessoas doam para vocês. Ele falou, não, pastor, calma aí, vamos conversar direitinho? O que o senhor quer em troca? Eu disse, acabe com aquela novela das mulheres que deram um beijo na boca. Mas pastor, eu disse, ou é isso ou é a CPI. Perceberam que a novela acabou 60 dias antes? Você está entendendo o que é que Deus faz? Deus pega o homem de baixo e coloca o homem em cima. Deus pega o homem do monturo e coloca ele como príncipe na terra. O Senhor me colocou aqui nessa manhã para te dizer que aquilo que Ele fez comigo vai fazer com você, só que vai fazer 10 vezes mais. Pote de vinagre não vira nada. Você tem que ser como esses malucos que gritam, que dão um salto para cima, que chamam a atenção de Deus. Deus, esta manhã quer saber se você o ama a esse ponto. Posso ouvir um grito de glória a Deus mais alto aqui? Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou ouvindo barulho de portas que estavam emperradas, trancadas. Você não está entendendo? Eu estou profetizando. Portas que estavam trancadas vão começar a se abrir nesta manhã. O mundo está gritando crise, você vai gritar Cristo. O vizinho do lado vai perder tudo, do outro lado vai perder tudo, e a sua casa vai permanecer de pé e conquista. Vão perguntar o que foi, e você vai dizer, eu dou a Deus o que é de Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Eu estava ouvindo toda a manhã missionária. Robson, mude a música. Mas teve um momento da manhã missionária, depois da África, dos países, que eu chorei ali no canto. Foi quando eu vi aquele missionário do Nordeste aqui falar da creche. Luciano. Eu cresci na creche. Creche Getúlio Lima. Minha mãe era solteira, empregada doméstica. Andava comigo 8 quilômetros no colo, e olha que eu era gordinha. Ela me deixava na creche e ia trabalhar de empregada doméstica. Por 5 anos. Por que eu chorei? Porque eu tinha uns 4 anos, quando eu vi entrar dentro da creche um homem de cabelos brancos. 5 anos. Eu tenho a memória dele aqui e lembro o nome dele. João Oreano. Ele entrou dentro da creche com uma cesta, com um monte de presente, brinquedos, e levou uma televisão branca e preta na época. E a professora colocou a gente na frente dele, mais de 200 crianças, e nós cantamos para ele. Cada criança deu um abraço naquele homem. Eu me emociono, desculpe. E eu abracei aquele velhinho. Ele não era cristão, não era crente, mas ele pegava do que ele tinha, pastor Cizino, e levava para aquela creche.
Eu chorei aqui porque eu me lembrei que um homem que não era crente ajudou a colocar comida na minha boca e roupa e médico, porque a creche tinha dentista, tinha psicólogo, tinha tudo. São 500 crianças em uma creche lá no Nordeste. Para cuidar de uma criança um ano, quanto custa uma criança em uma creche por um ano? Você tem noção ou não? Um ano de creche deve custar pelo menos uns R$2.000 cada criança. Para a criança ficar um ano na creche, 12 meses, para a mãe poder ir trabalhar e o pai poder ir trabalhar. E aí Jesus falou ao meu coração ali, pode ver que eu deixei os diáconos apavorados, porque ninguém sabia o que eu ia fazer nessa manhã. Eu falei, eu quero 500 cadeiras aqui. Eu quero 500 mantenedores de crianças. Eu quero 500 pais ou mães que os seus filhos não precisam de creche, para você dar um ano de creche para essas crianças. Pastor, R$2.000? Não. Eu quero 500 pessoas com R$1.000. Cada uma dessas pessoas vai vir e vai sentar aqui nesse altar de honra, que é o altar mais cobiçado do Brasil inteiro. Você vai ficar comigo aqui alguns minutos, talvez algumas horas, eu não sei até que hora nós vamos aqui. Mas eu queria ter aqui 500 homens e mulheres, que eu vou poder olhar para eles e falar, muito obrigado. E essas pessoas terão um nome escrito, porque vai ser feito um catálogo aqui, e eu quero que esse catálogo seja mandado para a creche lá no Nordeste. Essas 500 crianças, vou fazer um pedido e quero que anotem isso por favor. Os pais dessas crianças, e essas crianças todos os dias, enquanto permanecerem nessa creche, vão pegar essa lista com esses 500 nomes, e vão fazer uma oração por você todos os dias, e vão dizer, papai do céu, obrigado pelo nosso pai e a nossa mãe, que nós nem sabemos onde está, que está mandando para nós comida, água, roupa e médico aqui no Nordeste. Olhe para o seu irmão e diga, o que você acha disso? 500 pessoas com R$1.000. Pastor, eu quero dar R$100.000, eu quero dar R$50.000, R$5.000. Você vai ser muito bem-vindo. Eu quero 500 pessoas que vão sair do seu lugar e vão começar a fazer uma fila aqui. Pastor, eu posso ofertar de que jeito? Preste atenção, muitas pessoas vêm aqui emocionadas e acabam não fazendo aquilo que é preciso. Nós não precisamos só de promessas, nós precisamos de oferta. Você vai fazer no cartão de crédito. Quantas máquinas nós temos? Muitas. Parcela-se até em quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes de R$100. R$100 por mês você vai sacrificar. Só que eu não queria aqui passar até as 4 horas da tarde fazendo esse pedido, chorando. Pastor, e as pessoas da internet? Elas já vão começar a ofertar, mas eu quero aqui nesse ginásio, aqui dentro, 500 homens ou mulheres que vão sair do seu lugar. E quem sabe no futuro vão ver um outro Marco Feliciano aqui. 3.000 pelos 3 filhos, glória a Deus. Já pode vir, já pode sair do seu lugar, já pode sair do seu lugar, já pode trazer o seu cartão de crédito, já pode vir com dinheiro. Pastor, eu tenho meu dinheiro aqui, já pode trazer. Mas não demore não espere o anjo ir aí, abanar a asa no seu rosto. Agora nós não precisamos de emoção, precisamos de razão. Se Jesus não voltar daqui a alguns anos, um dia vai ter alguém aqui falando assim, gente, eu era o menino da creche lá do Nordeste, e alguém aqui me sustentou por um ano, e hoje eu sou pregador do Evangelho. As pessoas estão vindo, vão se sentar aqui nessas cadeiras de honra, e vão cultuar a Deus conosco nesta oferta. Mas eu quero que você seja movido, sim. Amém. Tem cantores aqui fazendo, só que como são 2, eu preciso que só um sente, ela vai sentar no seu colo, porque eu preciso de 500 pessoas sentadas. Aí 1.000 cada um, então pode sentar então em 2. Se for 3, pode pegar outra cadeira e botar o pé em cima. Calma aí, vem cá. Escute aqui, as pessoas acham que é brincadeira. O que aconteceu com o senhor o ano passado? Eu senti no coração de dar R$1.000 e levantei, vim aqui na frente, o pastor Cizino orou. Na mesma semana eu tenho uma imobiliária no Paraná, eu ganhei R$10.000, Deus me deu o dobro, 10 vezes mais. E esse aqui, um homem de Deus, eu sei
que essa obra aqui não pode parar. Conte comigo, Gideões. Sempre. Muito obrigado. Pode dar um glória a Deus aí ou não? Aqui não é nada combinado. Eu até não gosto muito de testemunhos, porque as pessoas acham que isso é combinado. Não é nada combinado. As pessoas que fazem nesse altar recebem. Ontem eu estava aqui e um moço me entregou um CD. Ele disse: pastor Marco, eu estava com câncer. Câncer. Vou falar de novo. Câncer. E eu ofertei nesse altar. Além de Jesus me curar, me deu um ministério para cantar. O Senhor Deus faz. Eu sei que para você, pastor, R$1.000 vai pesar, mas são em 10 vezes no cartão. Não pode sacrificar R$100 por mês. Você faz muito mais no juro do cartão de crédito. Você faz muito mais para manter o remédio, o cigarro da sua mãe, o cigarro do seu pai. Faz um voto nesta manhã. O irmão veio aqui e disse que pelos 3 filhos dele, você tem filhos, venha sacrificar pelos seus filhos, oferte por eles. Traga nesta manhã uma grande oferta missionária. O Senhor Deus está trabalhando aqui. Nós já temos aqui pelo menos umas 50 pessoas, já tem 50 crianças que têm pais aqui. Mais R$3.000 pelos 3 filhos. O Senhor Jesus vai trazer eles para o altar. Está vendo? Faça isso, aquele que acredita. Não fica só olhando não, fica orando aí, pelo amor de Deus, falando em línguas estranhas. Porque Jesus está operando aqui. Pastor Marco, eu quero ofertar 5, 10 mil reais. Eu ouvi um missionário gritar aqui: eu preciso de um carro. Ele não pediu um carro importado. Ele não falou o ano do carro, só que esteja em condições de uso. Ele está aqui na minha frente, ó. Você tem carro parado lá na sua garagem. Você é empresário, tem 10, 20 carros. Doe um carro. Traga, faça esse missionário ficar feliz. Ele disse que precisa de 3 motos. E não é para passear, não é para dar rolê na cidade. É para levar o evangelho naquelas cidades que você viu passar ali. Que bênção, a multidão está chegando. A igreja vai dando glória a Deus. Vamos empolgando esse povo. Isso, saia do seu lugar. Saia de onde você estiver, saia daí, faça um voto. Você que nunca fez isso, faça um voto nesta manhã. Venha adotar uma criança. Me ajude a cuidar de 500 crianças. Como que é, irmã? Deus te abençoe muito. Me ajuda a cuidar das crianças. São meninos e meninas que amanhã serão a voz profética de Deus para o nosso grande mundo. O Senhor Deus tem coisas extraordinárias para fazer na vida daquele que crê. Como é que nós estamos indo aí, irmão Wesley? Isso. Como é que nós estamos indo aí, Alexandre? Tá bem, graças a Deus. Diga. Ontem ele quer bater uma foto contigo, vai ser minha hoje. Perfeito. Meu Deus do céu, a minha foto. Ele falou que vai bater uma foto comigo e vai ofertar R$1.000. Essa é a foto mais cara do mundo. Vamos lá. Glória a Deus. Pronto, Deus te abençoe muito. Pastor Marco Feliciano. Sim. Eu quero chamar aqui Pastor Oswaldo Ramos. Chega aqui, Pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo Ramos é um dos pastores aqui, auxiliar do pastor Cisino. Ele dirige uma congregação Jardim Rases. Quando foi feito o projeto da creche, o pastor Cisino determinou para que eu estivesse lá representando ele, comprasse todo o material para construção, fizesse o projeto, tudo lá, junto com o missionário Luciano Caetano. E ele determinou, o pastor Cisino determinou, o pastor Oswaldo, que ele é pedreiro também, o pastor Oswaldo e o pastor Juscelino. Eu fui lá, eu fiquei 15 dias no sertão. Eu dormi na casa do missionário Marquinhos, juntamente com o missionário Luciano, pastor Oswaldo e o pastor Juscelino. Fizemos o projeto. Antes de começar a construção, nós oramos lá. E depois eles começaram a construir. Eu estou trazendo o pastor Oswaldo aqui para dizer que ele não só construiu a creche, mas quando ele ouviu aqui o Luciano falando, e o senhor se emocionou, como o senhor acabou de testemunhar, o pastor Oswaldo, eu vi ele sentado ali na cadeira, e ele ofertou R$1.000 para abençoar o projeto da creche. Pastor, pega na minha mão. A oferta de todas as ovelhas é bonita, mas a oferta de um pastor. Porque tem gente que acha que pastor não confia em pastor. E o pastor Cisino está dizendo que o salário dele é pequeno. Deus te abençoe, pastor Oswaldo.
Deus te abençoe. Oi, filha. Pode cumprimentar o pastor. Atenção, os Esse irmãos. dia- Calma, deixa eu só Sim, por falar isso favor. aqui. Qual o seu nome? Luane, A Luane está dizendo aqui, o missionário do carro, cadê você? Pastor Cizino. Ah, pastor Cizino está orando. Olha que coisa linda. Luane é seu nome, né? A Luane está dizendo que o papai dela mandou ela vir aqui, está trazendo esse dinheiro. Wesley, conta aqui que eu não sei quanto tem. Cadê? Alguém conte aqui. E está doando um Celta Life 2013. 2 portas. O carro chegou. Dá um beijo aqui. Deus te abençoe. Oi? Ah, ele mandou orar por você? Agora. E tem R$1.000 aqui, então o senhor vai sentar numa cadeira ali também e vai ficar, pastor Cizino, põe a mão sobre essa criança e abençoa a vida dela. Está aqui alguém, o irmão que vai doar o carro, o senhor fale aqui com... O pai dela. Isso, esse aqui deve ser o cartão do pai, né? Pastor, o pai dela está aqui, chame o pai dela aqui que ele já vai ver como vai doar o carro. Só um pouquinho, pastor Sim. Marco. Pastor Donizete de Moraes, da nossa equipe. Por favor, tem doação de carro aqui, de moto, Deus que abençoe. aparecer aqui, de terreno, moto, carro. O pastor Donizete vai pegar os dados. Eu quero pedir aqui a compreensão dos irmãos que estão aqui na tribuna, aqui no púlpito. Quem quiser depois tirar uma foto com o pastor Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano é sempre atencioso, deixa esse momento para depois. Nós queremos pedir respeito agora, compreensão dos irmãos, é momento de desafio, é isso, pastor Cizino, é momento de desafio. Então, por favor, os irmãos sobem aqui, sentem nas cadeiras, depois o pastor Marco Feliciano Isso. vai tirar a foto. Veio uma irmã aqui agora, essa santa serva de Deus, ela e o esposo estão adotando 2 crianças, porque eles não podem ter crianças, e o sonho deles é ser pai e mãe. Eu creio que a imposição das suas mãos pode abrir a madre, pastor Ciro. Se eu puder colocar a mão sobre a cabeça deles. E aqui, o pastor Val, lá dos Estados Unidos, acabou de mandar aqui na conta dos Gideões, ó, PagSeguro, uma oferta de R$1.000 também. Pela internet é possível ofertar, né, Wesley? É possível ofertar. Tá aqui. Através do PagSeguro, na nossa internet, no nosso site, tem ali como contribuir, é só clicar no ícone, como contribuir, vai aparecer toda a orientação, as contas bancárias para fazer a transferência. Inclusive, pastor Marco Feliciano, o pastor Alexandre Bernardino atendeu agora o irmão Patrick de Guarapuava, Paraná. Ele é dono da empresa Guarapel. No ano passado ele esteve aqui no desafio que o senhor fez, ele ofertou R$1.000 e ele pediu para que Deus abrisse as portas. A porta estava fechada, Deus abriu a porta, ele foi abençoado, ele está acompanhando agora pela internet, ele vai fazer a transferência agora de R$2.000. Dá glória a Deus, igreja. Cada vez que você ouvir um testemunho aqui, dá glória a Deus para os irmãos saber que você está ficando feliz. Sim. O pai da moça é você. Que o Senhor Deus te abençoe. Lucas, tinha que ser nome de evangelista. Lucas, sua filha é de ser uma grande bênção. E esse carro vai fazer a obra do Senhor funcionar muito. Deus te abençoe sempre, sempre. A irmã Sandra está doando R$5.000. Irmã Sandra, a senhora tem um presente. Vem cá, deixa eu falar agora. O pastor Cizino me chamou aqui. Os irmãos que doarem de R$5.000 para cima vão ganhar uma lembrança dos Gideões Missionários, que é um brochinho, que é uma arca de ouro. Feita de ouro, 18 para a senhora usar sempre. A arca da aliança, tá bom? Pastor Eliel, aí fica. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã está dizendo que todos os anos está aqui e ela só é obediente à voz de Deus. Vale a pena? Dá glória a Deus aí, igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Marco, aqui ó, Sim. aqui ó. Meu Deus, irmãos, Aleluia. eu me emociono. Qual é o Glória seu nome, querido? O meu irmãozinho é pedreiro. Amém. O milagre vem de onde a gente não espera. Aleluia. Ele juntou o ano inteiro para trazer R$1.000 de oferta aqui nesta manhã. Aleluia. É por causa de pessoas como o Senhor que essa obra é sustentada
E é por causa de gente como o senhor que faz eu acreditar que Deus é real. Que a bênção do Deus de Abraão caia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas, porque isso aqui merece. Glória a Deus. Pastor Marco, aqui ó, esse irmão aqui é irmão João Carlos. Ele é convertido há pouco tempo. Frequentava a igreja católica aqui em Camboriú, se converteu, está fazendo a escola teológica, já é auxiliar. Ele estava sentado ali na cadeira, já deu R$1.000, e agora o Espírito Santo tocou no coração dele, para ele dar a motosserra para a missionária Ivonete do Acre, que fez o pedido aqui. Glória a Deus. Ouça a voz de Deus, você será grande, sempre. Nunca deixe essa sensibilidade sumir. Deus me abençoou até hoje, que eu e a minha esposa, que está ali, podemos pagar uma creche particular para os nossos filhos. Então isso aí me sensibilizou para a gente ajudar esse que precisa. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus, olha ali. Deus está fazendo. Pastor Marcos, sim. Um amigo seu que trabalha na embaixada do Brasil nos Estados Unidos, Dr. Dário Galvão, está acompanhando pela internet, está doando R$1.000. Obrigado, Dário. God bless you so much, sir. Dário é um grande menino, um grande homem de Deus, representa a comunidade de língua portuguesa nos Estados Unidos da América. As pessoas estão fazendo, ninguém mais vai vir, parou aqui a fila. Eu estou vendo ali pelo menos mais umas 100 cadeiras. Você vai lutar contra o espírito que está falando dentro de você. Vai perder a chance de investir R$100 por mês na vida de uma criança, na vida de um futuro pastor missionário. Por favor, não seja tão insensível assim. Levante, reparta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pronto. O cantor Devair Correia está doando R$1.000. É você? Você está bonito aqui, hein? O Devair doou R$1.000 aqui. E tem 50 CDs que ele está doando aqui para os Gideões, para você depois dar uma oferta e levar o CD, e o dinheiro fica para os Gideões. Devair, é por isso que o seu ministério vai ser grande. Senta lá. Pastor Marco, sim. O irmão pastor Edilson Cecílio de Camargo de Maringá, Paraná, ele doou R$3.000 por ele e pelos filhos. Eu me lembro dele. E agora o Espírito Santo tocou no coração dele para ele doar mais 1.000 pela empresa dele, o grupo GCOC, grupo CPC. Deus te abençoe, querido. Por isso que o Senhor Deus vai lhe honrar sempre. 4 crianças vão orar pela sua vida por um ano inteiro a fio. E da boca dela sai o perfeito louvor. Deus te abençoe, meu pastor aqui quer fazer a doação. Pastor Marcos, Gideões Missionários da Última Hora, pastor Cezino, em nome da Escola Técnica Sandra Silva, do Rio de Janeiro. Ah, ela está todo ano aqui. Todo ano na manhã missionária, a Escola Técnica está aqui. Ela, desde 2009, desde 2008, ela chegou aqui falida, com ordem de despejo. Isso que o senhor falou é a mais pura realidade, porque é bíblico. Tem o respaldo do sangue do Cordeiro. Então, o que acontece? Chegamos aqui, ela chegou aqui em 2008, falida. Fez oferta de sacrifício. E hoje é a número 1 da capacitação de mão de obra técnica qualificada no Rio de Janeiro, para a glória de Deus. Atendendo o clamor missionário na oferta de sacrifício, a Escola Técnica Sandra Silva está doando as cadeiras da Selva Boliviana, da congregação, e a motosserra para Ivonete Queiroz, da Selva Boliviana. As cadeiras e a motosserra chegou. Chegou. E nós vamos depois conversar com a missionária para a questão da casa missionária lá. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E uma salva de palmas, igreja. Vamos adorar a Jesus por isso. O Senhor te dá um beijo na Ivonete. Pastor Marco Feliciano, Pois não. Essa senhora aqui é crente, graças a Deus, é evangélica, é uma autoridade. Ela é prefeita da cidade de Tupaciguara, Minas Gerais, no Triângulo Eu Mineiro. conheço Tupaciguara. Já estive em Tupaciguara. Edilamar. prefeita Edilamar. A senhora está sentada aqui porque contribuiu, é isso? Que contribuí, senti no coração de contribuir e ajudar uma criança no Nordeste. Deus te abençoe, prefeita. Eu sei as dificuldades que é para administrar uma creche, porque eu tenho na minha cidade muitas creches e sei a dificuldade. Às vezes as pessoas acham que é no Triângulo Mineiro que não tem dificuldade, mas nós temos também. Tem muitas famílias pobres e nós precisamos de ajudar essas crianças. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o estado de Goiás. Eu vou lá fazer uma visita, eu vou lá em Minas, em Tupaciguara, né?
Eu tive lá com a equipe Obras de Amor há muitos anos atrás, pastor Luiz Carlos de Capinópolis pregando. Isso é memória, hein? Deus abençoe muito. Deus abençoe. Esse menino aqui de Navegantes, o Mateus, que sempre liga para nós. Ele está falando que com o dinheiro das latinhas que ele junta, Vem cá, ele vai estar depositando a oferta dele para a esposa obra tá no- missionária, R$100 até o final do evento, com as latinhas que ele está juntando. Amém. Deus te abençoe, Mateus. Deus te Que abençoe. gesto lindo. Qual é o nome da sua esposa? Letícia. Ela está no meio da multidão? Irmã Letícia, inclina a sua cabeça onde você estiver, querida. Senhor Deus, assim como eu toco a coluna do seu filho aqui em cima do altar, eu peço ao Senhor que toque a coluna da sua serva onde ela estiver e ministre sobre ela a cura divina, porque o seu nome é Jeová Rafa, o Deus que sara todas as doenças. Pelo sacrifício que eles estão fazendo, mostra que o Senhor é Deus no céu e na terra, em nome de Jesus. E a igreja diz: ele e a esposa estão doando R$4.000 aqui para o altar, para assumirem 4 crianças, oferta por ele, pela esposa e pelos 2 filhos. Deus te abençoe muito. 4 filhos, meu Deus, é um para cada filho. Cadê a 4 nossa filhos? equipe? Nossa equipe com É filho recibo. demais, ué. Deus te abençoe. Chama lá, Felipe. R$5.000. Tem um irmão aqui junto com a família. Tem 5 filhos também ou não? Ah, tá bom. Só 2. Em 2011 o senhor profetizou, eu estava desempregado. Fale aqui. Em 2011 o senhor profetizou, eu estava desempregado, R$50 ali. Hoje eu tenho uma empresa com 25 funcionários e o nosso faturamento passou de R$1 milhão esse ano. Ontem à noite eu ofereci 5.000, hoje eu ofereço mais 5.000, o ano que vem eu trago 20, 30, 40 e 50 em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, crente. O Senhor te abençoe, você, sua esposa, é sua filhinha? Deus abençoe você. Já preparou a arquinha para eles de presente? Vocês vão receber. Ele quer mais uma arquinha hoje, que essa oferta de hoje é diferente da de ontem. Deus, Senhor Deus, que a sua bênção recaia sobre essa família, sobre a empresa que eles representam, e que a oferta de hoje, Senhor, caia neste solo que é fértil, e seja sobre a vida deles paz, prosperidade e saúde sempre. Amém. Glória a Deus. E amém. Pastor Marco, pastor Eliel atendeu aqui, a irmã Maria Olinda de Oliveira Arruda. Ela não pôde subir, ela está ali embaixo, mas ela ofertou R$1.000 aqui, está o recibo. Deus te abençoe, irmã. Deixa eu dar orientação aqui para as pessoas que estão nas cadeiras. Atenção, os irmãos que estão sentados aqui e que vão participar do desafio. Quem ainda não passou o cartão, levanta a mão. Quem não passou o cartão ainda, levanta a mão. Todos passaram? Tem uma irmã lá que não passou ainda. A nossa equipe pode chegar. Quem ainda não... Dinheiro. Janaína, olha aqui para mim, Jana. Tem um irmão lá que quer entregar o dinheiro, ó. Dá o recibo para ele. Mais alguém não entregou ainda a contribuição, dinheiro ou cheque, levanta a mão. Tem mais uma irmã ali, ó. Identifica lá, Jana. Vai lá, irmã, lá, ó. Amém. Pastor Marcos, está atendendo aqui? Sim. Deixa eu só me lembrar, senão a memória vai falhar. O deputado Eliseu Dionísio, que é do estado do Mato Grosso do Sul, representando bem o estado, acabou de enviar agora R$1.000 de oferta pela caravana da família. É um grande servo de Deus e um grande amigo. Obrigado, Eliseu, aí no sul. Que seu pai seja sempre abençoado também. Eu queria que alguém depois contasse para mim quantas cadeiras faltam. Tentando ver os irmãos que deram 5, 4 e 3, tá bom? Só para eu saber quantas pessoas ainda tem que subir aqui. Sim. Meu Deus, grande pregador, que saudade de você. Pastor Jander é um grande homem de Deus, já pregamos juntos. Se o senhor ver esse homem pregar, o senhor nunca mais me traz aqui. Mas se o senhor ver ele, me traz de novo, tá bom? Por favor, Pastor Jander, Deus abençoe muito. Cá. Quando um pregador do seu nível, que conhece o reino e me conhece, aceita um desafio, o senhor me dá credibilidade. Deus abençoe muito, sempre. Sim. Essa caixinha veio do Paraguai. Há 16 anos atrás eu vim aqui desenganada da medicina com câncer. E Jesus me curou, irmãos. Então, eu estou aqui entregando essa caixinha, só Ele sabe a quantidade que tem, amém? Alguém diz amém aí? Pastor Marco. Nossa, está pesada. Jesus está abençoado aqui, alguém pega essa semente. Pois não, Wesley? Pastor Marco Feliciano. Essa aqui é a irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth, pela 4ª vez, ela está contribuindo com R$5.000. O Senhor te abençoe, irmã.
Já Glória a Deus. Essa arca é de hoje? Não, essa eu perguntei se ela já tinha ganho a arca. Essa é dos outros desafios, pastor Cizino. Então vai ganhar mais uma. A irmã Elizabeth está abençoando a obra com 5 mil reais pela 4ª vez. Então tem que dar mais uma arca. Já recebeu, está na mão. 4 arcas para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe e te prospere. Não, eu já orientei. O pastor Cizino pede para a gente orientar mais uma vez. Quem está sentado aqui e ainda não ofertou, levanta a mão, por favor, para a nossa equipe identificar. Aonde? A nossa equipe de cartão, Fábio, orienta aí. Quem tem a contribuição em dinheiro, levanta a mão, que não entregou ainda. Todos já entregaram? Amém. Ok. O Senhor Deus está operando aqui. Nós já temos 250 cadeiras ocupadas. E dessas 250 cadeiras, eu acho que nós já temos pelo menos umas 300 ou mais, porque teve irmãos que doaram 5, doaram 10. E eu estou esperando as pessoas. Nós só começamos a oferta missionária, pastor Cizino. O pastor Cizino está dizendo aqui, ó, que aqueles que doarem de 5 mil reais para cima vão ganhar uma marquinha de ouro. Ah, se eu tivesse 5 mil para doar aqui hoje. O senhor não aceita a minha sogra, não, de oferta, pastor Cizino? Amém, querido. Pois não. Maestro Rony, eu conheço o Rony. Tudo bom, Rony? Deus te abençoe. Deus te abençoe. É por isso que não falta cliente para você, né? E se ofertar mais, vai vir mais cliente ainda. Até o Alexandre é seu cliente. Shirley Cavalhais. Poxa, estou com saudade da Shirley, né? Elaine. Deus te abençoe. Escolhe uma cadeira, sente ali. Os irmãos que estão aí podem dar um grito de glória a Deus ou não? E os irmãos que estão aqui em cima podem dar um grito de glória a Deus ou não? Como eu disse, a manhã missionária é diferente de tudo. Só fica aqui aqueles que têm paixão, aqueles que acreditam em sinais, aqueles que acreditam em milagres. E eu tenho certeza que Jesus vai mandar para nós os 500 guerreiros aqui. Pois não? A oferta de sacrifício, e o meu pai do Rio Grande do Sul e a minha irmã estão mandando também passar mais R$1.000 cada um. Glória a Deus. O irmão está dizendo aqui que ele fez o sacrifício dele, pastor. Alguém fique atento aqui. E ele está fazendo, o pai e a mãe lá do Rio Grande do Sul mandaram puxão de orelha. Faz por nós também, que aqui a gente reembolsa. Então ele está fazendo a oferta aqui. Já fez o cartão? Vai fazer agora. Pega e não deixa ele escapar daqui não, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Pastor Marco. Sim, pois não. Olha aqui que oferta linda também. A irmã Nelly, ela perdeu o esposo faz 3 meses. Meus sentimentos. A filha dela é missionária na Bolívia. Ela casou com o pastor Antônio Fayal, que era genro do pastor Cizino, casado com a Rode Bernardino. Deus recolheu a Rode. Pastor Antônio Fayal casou com a Rose, a filha da irmã Nelly, e estão fazendo um lindo trabalho lá na Bolívia. E agora ela subiu, o filho, esse adolescente aqui, está trabalhando na equipe aqui do cartão, um menino muito inteligente, congrega aqui em Camboriú. Ela veio aqui emocionada que quer ofertar pela vida dele. Amém. R$1.000. Oh, glória. Isso não te toca, irmão? Isso não toca a vida da igreja? Vai ser um grande profeta. Em nome de Jesus Cristo. Cresça na presença do Senhor, viu? Escolhe uma cadeira ali, sente. Ele quer bater uma foto, pastor Cizino. 12. Ali, ó. O senhor aqui do lado. Graças a Deus. Onde estão os ofertantes? Onde estão os guerreiros? Onde estão os homens e mulheres de Deus? Eu queria agora conversar com quem está assistindo pela internet. Como é que as pessoas podem ofertar? Me disseram que tem um 0800, um número de telefone. Alguém sabe o número do telefone de cor? É Wesley. Vamos esperar aqui o Wesley. Pastor Wesley, as pessoas quiserem ofertar pela internet, como elas fazem? No nosso site, tem o ícone como contribuir. Está escrito lá em amarelo, como contribuir.
clica em como contribuir, aparece na página a orientação, as contas bancárias e o sistema do PagSeguro. Os irmãos podem parcelar também através do PagSeguro. 0800, Mateus, pega ali para nós. 644 8770. 0800 644 8770. Pastor Marco se for Feliciano. possível, o pessoal da edição colocar embaixo do vídeo o número do telefone. Se for possível, o pessoal da edição de vídeo. Coloca aí, por favor, Gilberto. Diga. Ah, tá. Pastor Marco. Pois não. Está entrando uma doação aqui, a gente não pode identificar. A pessoa quer ficar no anonimato. Ele tem uma filha, ele já contribuiu 1.000 pela filha. E agora, Deus tocou no coração dele para ele ofertar pelos seus 12 irmãos. Meu Deus. Então, vai ficar 12 cadeiras vazias. É uma oferta de 13.000, na verdade. 12 pelos irmãos e 1.000 pela filha. A igreja pode reagir dando um grito de glória a Deus? O Senhor Deus está fazendo aqui. Senhor, na medida em que as pessoas subam a esse altar, vai movendo as águas, Pai. Vai tocando no coração daqueles que têm condições, que estão pelas ruas de Camboriú, que estão na estrada ouvindo pelo rádio, aqueles que assistem pela internet. Move, Senhor, o coração daqueles que têm condições e daqueles que não têm, mas têm coragem de acreditar na voz de um profeta. Move as águas, Deus de Israel. Pastor Marco, o evangelista Luiz Antônio Santana é de São Paulo. Belenzinho. Ele tem um testemunho rápido aqui. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Talvez você esteja em construção na sua casa, na sua residência. Aí o adversário colocou no seu coração: como que você vai contribuir se você está construindo a sua casa? Eu sou de Palmital, interior de São Paulo. Quando eu estava fazendo a fundação, o alicerce da minha casa, a igreja onde eu congregava, em São Miguel Paulista, estava precisando de uma reforma. E o Senhor colocou no meu coração de eu lançar uma oferta de amor. Quando eu fiz o cheque, estava depositando na salva, o inimigo soprou no meu ouvido: com que dinheiro você pagará a fundação, o alicerce da sua casa, se você está depositando esta oferta? Eu repreendi em nome de Jesus e lancei na salva aquela oferta de amor. 7 dias depois, um grande caminhão betoneira que estava reformando a Santa Casa próximo à minha residência que estava sendo construída. O engenheiro disse assim para o pedreiro: acelere aí que vai sobrar muito concreto na betoneira. Mas para os filhos do reino não é sobra. O caminhão da betoneira encostou, despejou, encheu todo o alicerce, a viga baldrame. Deus nos deu uma casa em Palmital. Eu consegui chegar à aposentadoria de uma grande instituição financeira deste país e não vou precisar vender a minha casa em Palmital. Estou retornando para o campo de Piracicaba e o Senhor nos concedeu um terreno dentro de um condomínio fechado pelo valor bem aquém do valor que os corretores estão vendendo. Às 5 horas da manhã eu estava orando e disse: Senhor, mandei uma proposta, tenho semeado no seu reino, faça com que a loteadora aceite essa proposta. O corretor ligou e disse: Santana, a sua proposta foi aceita, parabéns, um milagre aconteceu na sua vida. Portanto, irmão, estou compartilhando aqui a verdade daquilo que tem sido feito na minha vida, porque tenho aprendido a semear, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Apóstolo Juarez e pastora Tere Noel, R$1.000 cada um, e estão abençoando também o projeto Paquistão para a compra das máquinas de costura, no valor de R$350 cada máquina de costura. 2 máquinas da Austrália, amém, querida. Pastor Davi, pastor Juarez, glória a Deus. Pastora Tere Noel, Deus abençoe vocês. Jesus está operando aqui. Uma professora chegou aqui em mim agora, ofertou R$1.000 e pediu para que orássemos pelas crianças do Brasil inteiro. Eu disse a ela que assim que nós completarmos a nossa missão aqui, vamos orar porque os nossos filhos estavam sendo atacados, porque não vão ser atacados mais. O Brasil está passando por mudanças sérias, mudanças verdadeiras. E porque a igreja ora, Jesus opera. As pessoas continuam ofertando. Você que está assistindo pela internet,
Você que está em casa e gostaria de fazer uma oferta, 0800 644 8770. Repito, 0800 644 8770. Ligue e traga a sua oferta, a sua contribuição missionária. Pastor Cisino está orando pelas pessoas, os irmãos chegando. Deus está operando. Pastor Marcos. Pois não. O pastor Cisino, pastor Reuel, nós gostamos e devemos trabalhar com transparência. Então, para ser justo e transparente, aquele irmão que doou para 12 irmãos e para a filha, pastor Sérgio, empilha ali 12 cadeiras, 13, né? 13 cadeiras para ser justo, porque senão nós vamos continuar aqui no desafio e já foi ofertado. Exato. Não é? Os outros também, que doaram 5, que doaram 4, tem que amontoar nas cadeiras, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Queria que os diáconos já fossem fazendo um levantamento das ofertas para saber o que nós temos. A nossa meta eram 500 mil reais esta manhã. Pastor Marco. Pessoas ofertando pela internet, pois não. O irmão Kleber, aqui de Joinville, na terça-feira, Deus colocou no coração dele de fazer uma oferta. Ele disse, Senhor, mas eu estou desempregado. E ele disse, mas se tu abrir a porta até o final dessa semana, eu vou deixar minha semente. E hoje ele está aqui em cima porque ontem ele foi chamado no emprego e ele diz, hoje eu posso deixar aqui a minha oferta de gratidão no valor de R$1.000 pelo propósito que ele fez com o Senhor Jesus. A igreja dá glória a Deus por isso ou não? O Senhor Deus está operando, as pessoas estão vindo, as pessoas estão ofertando. Me disseram que agora que mais 4 pessoas ofertaram pela internet. Quem está acompanhando pela internet? Qual é o obreiro que acompanha as ofertas pela internet para a gente ter uma noção do que está acontecendo? Já vamos pedir a nossa equipe, pastor Marco. Perfeito. A Franciele e o Jairo, o esposo do Rio Grande do Sul, estão ofertando R$1.000 também para o desafio, porque Deus tem prosperado a empresa. É isso? Isso aí, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe Ela não você, quer seu falar. esposo e a empresa. Deus abençoe. Já tá... Amém. Glória a Deus. Atenção, nossa equipe. Natanael, por favor, passa o relatório da internet pelo WhatsApp também aqui do ginásio. Por favor. O Senhor Deus está fazendo a obra dele. Quando eu estava vindo aqui para os Gideões, vários amigos que ficaram sabendo disseram assim, Marco, nós vamos estar orando por você. Eu disse, por quê? Porque a manhã missionária desse ano vai ser um fracasso. Eu disse, por que fracasso? Por causa da crise financeira que se abateu sobre o Brasil, por causa do frio que chegou em Camboriú. Eu repreendi uma por uma das palavras, dizendo, o nosso Deus é dono do ouro e é dono da prata. E Ele conhece os seus filhos, Ele conhece os homens e mulheres que vêm com esse propósito. Daqui a pouco, mais alguns minutos, nós vamos entrar já pelo período das pregações. Os irmãos já estão chegando, alguns saíram para almoçar. O nosso jogral, que é o mais lindo do Brasil, se estendeu um pouquinho. Os irmãos saíram para almoçar, mas já tem gente voltando, pois não. O irmão Elias é de Januário, Minas Gerais. Ele está doando 526 dólares. 526 dólares dão R$2.000. Então são... Minha esposa foi para Israel, aí esse aqui ela trouxe, ficou lá em casa. Disse para ela ir para Israel que eu vim para Camboriú. E Jesus preparou para mim vir, peguei esses dólares, não sei como, coloquei na minha mala. Hoje cedo, na hora que eu levantei no hotel, eu falei, vou deixar esses dólares, não, leva. Deus falou comigo, leva. Aí eu estava ali, aí achei que o senhor, eu vi a pregação ontem de noite, não deu. Aí hoje eu falei, hoje eu vou lá. Por incrível que pareça, pastor Marcos Feliciano aqui, aí o senhor fez o apelo. Eu vim doei meu R$1.000. Aí o senhor tocou meu coração, pega os dólares e dá para aquelas crianças, que sua filha também já ficou na creche. Você ouviu aí? Então ele já, Wesley, então vamos ser justos, ele já ofertou R$1.000, está na cadeira, está doando mais 500 dólares, são R$2.000, são mais 2 cadeiras. Pastor Sérgio Travasso, empilha lá 3 cadeiras, 3, junta 3 Só cadeiras espero lá. que não dê divórcio em casa. Você pecatou o dinheiro da mulher, eu conheço a minha, quando eu pego dinheiro é só Jesus na causa. A mulher vira... Pela obra de Deus, ela tem a mão aberta, ela sempre que me incentiva mais para contribuir na obra de Deus. Tem um testemunho para falar para o senhor. A primeira vez que eu me converti lá, que o irmão falou para mim, ir para a igreja, eu falei, eu quero ser dizimista. Ele falou, mas como você vai ser dizimista? Eu nunca vi um
um crente novo falar que é dizimista. Eu falei, vou sim. Fui para a igreja. Aí saiu meu pagamento estava todo empenhado. Lá em Luiz Antônio, em São Paulo, trabalhei lá na usina lá. Aí eu falei para ela, vamos para lá, o primeiro é do Senhor Jesus. Enfiei o cartão lá, não tinha dinheiro nenhum. Aí Jesus falou, tira primeiro para mim. Tirei, falei, isso aqui é para a obra de Deus. Isso aqui é meu dízimo. Eu falei, o Senhor, minha feira. Enfiei de novo e saiu o dinheiro da minha feira. E até hoje eu sou abençoado por Deus porque sou um dizimista fiel. Tá vendo? Deus faz, Deus faz. Deus te abençoe. Pode ofertar aqui e entregar para ele. Pois não, filha? Pastor, não consegui nem almoçar. Eu saí chorando de casa porque Deus me tocou. Eu estava olhando no celular e Deus me tocou e eu vim correndo com meu esposo. É Deus nesse trabalho. Aleluia. Deus abençoe você e sua esposa. Tem pessoas que o Senhor toca profundamente. Outros estão tocados, mas estão travados na cadeira, estão travados no carro, estão pensando que é mentira, estão pensando que o dinheiro não vai faltar. Aquele que tem dúvida, deveria ter a sua dúvida hoje arrancada do coração. Eu sei como funciona o reino. O reino é movido à força. Pastor Marco, deixa eu perguntar para os irmãos aqui, para a multidão. Vocês estão conosco nesse desafio? Digam amém. Vocês concordam com o que está sendo feito aqui? Digam amém. Nos ajude na intercessão, irmãos. É guerra espiritual. É para o campo missionário. Vai ser feito investimento no campo missionário. São 63 projetos. São 43 nações. O pastor Cizino está aqui preocupado com as ofertas, porque depois tem a despesa do congresso e os desafios que os missionários trouxeram tem que ser atendido também. Então nos ajude aí na intercessão, para que Deus toque no coração de pessoas aqui dentro, e de quem acompanha pela internet também, em nome de Jesus. Para quem acompanha pela internet, 0800 644 8770, em nome de Jesus. Os irmãos que fizerem vou contar esse testemunho. uma doação de R$5.000, irmãos, vocês vão ter a arca de ouro, entendeu? Obrigado, pastor. Quem doar acima de 5.000 vai ganhar no cartão ou em dinheiro. Essa arquinha aqui, ó, é o ouro 18 quilates, é uma joia, entendeu? Em gratidão nós estamos doando para vocês. Pastor Wesley. Sim, pastor Marco. Esse irmão, ele já doou aqui R$3.000. R$3.000. Tem que 4.000. 4 porque então, foi para a empresa também. Tem que amontoar 3 cadeiras lá, que não amontoaram a dele. Ele está contando aqui que ele veio aqui em 2008. E em 2008 ele estava desempregado. Conte aqui o que aconteceu. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Quem me conhece sabe que isso é uma verdade para a glória de Deus. Em 2008 eu vim aqui pela primeira vez. Vim de carona, passando fome. Eu que já tinha uma empresa antes, e chegando aqui, passei necessidade, vim com R$27 no bolso, falei, Senhor, eu ficarei lá nem que seja para comer pão com mortadela, mas eu vou para os Gideões, que era meu sonho estar aqui. E chegando aqui, o pastor Marcos Feliciano, naquela época, ele levantou um desafio também de R$1.000, e eu chamei o nosso amigo maestro Antônio Moura, de Guaíra, da Assembleia de Deus de Guaíra, Paraná, e falei para ele, Antônio Moura, vamos dividir esses R$1.000? Eu estava com um cheque em branco assinado de uma terceira pessoa, e a minha fé não alcançou eu ofertar R$1.000. Aí eu falei com o Senhor assim, Senhor, se o pastor Marcos Feliciano pedisse para fazer de R$500 esse desafio, e ainda um cheque predatado, eu faria. E aí nesse instante o pastor Marcos falou bem assim, você aí, e apontou no meio da multidão, que falou agora assim, para Deus fazer um cheque de R$500 e para predatar, faça agora e traga aqui. Eu vim correndo, entreguei nas suas mãos aqui nesse mesmo altar aqui, pastor Marcos Feliciano. E daquele dia eu saí daqui desempregado. 3 dias, estava no Rio de Janeiro. A agência me chamou para trabalhar. E eu fui embarcado no navio, achando que ia ser marinheiro. E fui embarcado como subcomandante, imediato piloto oficial daquele navio. Aleluia! Para mostrar que Deus faz. Porque Deus é Deus. E Ele olha o meu coração. Porque ninguém sabia, quando eu pensei em R$500, a minha fé alcançava R$500. E eu dei os R$500. E naqueles 3 dias eu estava trabalhando, e até hoje eu estou, e o Senhor multiplicou o meu salário 10 vezes mais. E quero te dizer, eu comecei a vir aqui daí todos os anos e fazer desafio. Quando o pastor Marcos está aqui, eu faço o maior prazer de vir aqui ofertar.
porque depois disso, Deus me abençoou com mais 2 empresas, uma central de cursos para quem quer entrar na Marinha e outra sobre segurança naval. E eu estou aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Quando nós buscarmos ao Senhor com fidelidade, Ele vai te honrar. Como diz o pastor Marcos Feliciano, Ele é dono do ouro e da prata. É você que está com medo de colocar no melhor banco, que é o banco dos céus. Coloque e você verá a glória de Deus, porque eu sou prova disso. Eu vim para cá passando fome, passei vergonha na churrascaria, não tinha dinheiro para o almoço, fui para o banheiro chorar, ramastuyam de namanai, e os pessoal viu que eu estava sem dinheiro para comer e pagaram o meu almoço. E eu cheguei aqui e fui lá para o canteiro, porque pagaram para mim ficar lá. E fiquei chorando lá, falando: Senhor, eu queria contribuir. Hoje eu posso contribuir com prazer, com alegria, porque é muito melhor poder ofertar do que você pedir. Oferte, invista em você mesmo, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, porque Deus pode fazer na sua vida como fez na minha vida. Amém, obrigado. Deus te abençoe. Dá um glória a Deus, querido. Pastor Marco Feliciano, olha o testemunho aqui da irmã Alzenira do Rio de Janeiro. Pode falar, querida. Ano passado eu estive aqui, no primeiro dia, na quarta-feira, aí pediram para semear, R$100, quem poderia? Eu vim aqui, semeei R$100, fui embora para casa. E no mesmo ano, passou 5 meses, a companhia onde eu trabalhei, uma multinacional, Gillette do Brasil, me convidou que fosse apresentar seu sindicato dos metalúrgicos, que tinha lá 5.749. Tinha R$5.000 lá à sua espera. 749. E a senhora ofertou R$100. R$100. Depois de 16 anos, ela nem lembrava mais o que tinha. Deus faz, Deus soltou o seu milagre. Eu vi que esses 2 testemunhos, deixa eu só dar uma palavrinha em cima desses 2 testemunhos. O irmão aqui disse que o que Deus havia proposto no coração dele era R$500, ele deu um cheque pré-datado. Eu chamei aqui as pessoas no cartão de crédito, mas tem muitas pessoas que não têm cartão de crédito. Pastor, eu tenho talão de cheques. Posso pré-datar o cheque? É claro que pode. Isso aqui é doação, você não está comprando nada, nós estamos recebendo a doação. A data do cheque vai ser respeitada, é só colocar embaixo a data do cheque, cruze o cheque, pode colocar no nome dos Gideões e traga a sua semente. Você está aí tremendo, está com medo, você ouviu aqui uma senhora contando, ela ofertou R$100, que era o sacrifício dela, e uma conta de 16 anos que estava travada foi solta. O que é que falta para você se levantar do seu lugar e vir aqui? Vai perder a chance? Vai esperar que alguém saia lá de fora do almoço, entra aqui dentro e pegue a bênção que é sua? Em nome de Jesus, crie coragem, e faça, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pois não. Lilian Vieira está doando R$1.000. João Carlos Macedo está doando R$1.000. Denise de Sarandi está doando R$1.000. Simone Jacó está doando R$1.000. Claudete de Santa Catarina, mais R$1.000. Sábio Francisco Recife, mais R$1.000. Todos esses já confirmados, pagos. Então aí deve ter umas 10 cadeiras. Conte aí, para já amontoar as cadeiras no cantinho ali. Pois não. Pastor Paulo Serra da Cruz, de BH, em 2013 teve em Israel com a gente. Está te ouvindo e está depositando agora R$1.000 também para a obra missionária. Deus te abençoe, mineiro de BH. R$1.000, pastor Paulo Serra da Cruz. Pastor Marco, pois não. Só uma orientação aqui para os irmãos que estão aqui em cima. Irmã Vera Maria Roberto está aqui. A irmã Vera Maria Roberto perdeu o cartão. Nós não queremos problema. Pastor Marco Feliciano já sofreu aqui, né, já contou toda a situação aqui com o cartão. Por favor, irmãos, cuide aí com o cartão, né? Cadê a irmã Vera Maria Roberto? Está aqui em cima? Não? Está aí embaixo. Irmã Vera Maria Roberto. Está aqui dentro do ginásio? Não? Nós vamos deixar aqui na ilha. Passa ali, pastor Alexandre. Entrega ali para a Ruth na ilha. Eu não quero nem olhar para esse cartão. Estou com trauma. Pastor Wesley, escuta esse testemunho aqui. Qual o nome da senhora? Maristela. O que aconteceu, irmã Maristela? Eu cheguei aqui no ano de 2011. Eu tinha terminado de ficar viúva no ano de 2010. E eu não tinha nada. Eu cheguei aqui com dinheiro emprestado. E o Senhor tinha tocado no meu coração, através de uma pregação do pastor Marcos Feliciano. E eu falei, Senhor, eu vou. E quando eu cheguei aqui,
uma profeta de Deus, profetizou na minha vida que o Senhor iria me dar em dobro tudo aquilo que o diabo havia levado. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu não sabia, comecei a dar entrada na pensão a qual eu tinha direito. E eu tinha ido numa consagração. E Deus usou uma profeta de novo e falou: quando você chegar lá no ministério, você fala que você tem algo a mais a receber. E eu falei: eu não sei se tenho. E quando eu cheguei lá, a moça foi me entrevistar. E ela falou: só tem isso? Eu falei assim: não, eu tenho mais para receber. E ela falou assim: então espera aí, o seu esposo era ativo ou inativo? Eu falei: ele era ativo. Irmãos, e quando ela puxou, ela falou assim para mim: você tem 17 mil para receber. Você entendeu aí? Não dá para dar um glória a Deus mais alto, não? Ela não tinha nada, veio aqui, creu, ofertou, e olha o que Deus fez. Deus te abençoe, querido. E a senhora está ofertando aqui de novo? Estou ofertando de novo pelo meu filho, que fez uma prova, e eu creio que ele vai passar na prova da Marinha, ele vai ser oficial da Marinha, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória Senta a lá Deus. numa cadeira daquela orando. Pastor Marco, aqui rapidinho no telefone aqui, a irmã Márcia e Josué de Mogi das Cruzes, São Paulo. A sobrinha está aqui, eles estão ofertando também pela internet R$1.000 para a glória de Deus. Deus abençoe. Vocês. Pois não? A senhora, pois não, pode contar. O ano passado, retrasado, eu vim e não tinha os 1.000. E daí ofertei R$200. E daí no final daquele ano entraram na minha casa assaltante e eu tinha o carro, 14 dias que eu tinha comprado, eles pegaram a chave e daí tinha um carro atrás do meu, o carro travou. Eles entraram no outro carro para levar tudo que eu tinha e não conseguiram levar o meu carro, nem aquele, porque aquele carro travou e o meu ficou dentro da casa. Daí, o ano passado, eu já doei R$1.000, esse ano vim novamente pelos meus filhos, porque Deus é fiel. O diabo não consegue roubar. Você entendeu ou não? Tentaram roubar ela, pegaram a chave do carro, só que aí teve um outro carro atrás que travou. O diabo não consegue. O diabo só leva porco embora. O que é de gente consagrada e ofertante não leva nada. Cadê o grito dos pentecostais? Deus te abençoe. Glória a Deus. Deixa eu só ouvir aqui o pastor. Irmã Denise de Curitiba doando R$1.000, confirmado. O irmão Luiz Carlos mais R$1.000. E a irmã Simone do Espírito Santo vai doar por 12 meses R$1.000. 12 meses, R$1.000 por mês. Glória a Deus. Vai anotando aí, pastor Marco, aqui ó. Pois o não. irmão Joel tem um testemunho lindo para contar. A esposa dele não podia engravidar. Jesus fez um milagre. O milagre está no colo dele. E o nome dessa princesa é Mariana. Aleluia. E ele está aqui ofertando por ela R$1.000. Oh, meu R$2.000. Amontou em mais uma cadeira. O Senhor te abençoe e te guarde. Ela não podia ter filho? Não, por 2 anos a gente tentou de toda forma. Eu fico muito emocionado porque eu sirvo a Deus a minha vida toda. Não tem dinheiro que pague o que Deus fez na minha vida. Não tem dinheiro, gente. Glória a Deus. Quem puder ajudar, ajude, gente, porque o milagre, ele está aqui. Ele está aqui no meu colo. Olha aqui o bebezinho. Qual o nome dela? É Mariana. A Mariana não podia vir ao mundo. A oferta destravou e a Mariana nasceu. A oferta destrava o milagre. Destrave o seu milagre, Gideão. Glória a Deus. Pastor Marco, aqui ó. Aqui ó. Pois não? Glória a Deus. Como é que é aqui? Pastor Marco, eu e minha esposa, a gente trabalhava numa empresa, a empresa fechou. Fiquei desempregado, estamos no seguro-desemprego. A gente tinha guardado R$1.000 guardado. E fiz aqui no débito, pela fé. A gente veio aqui para Camboriú pela graça de Deus. E eu creio que Deus vai abrir uma porta, porque essa obra aqui é forte. Deus está grandemente, a luz de Deus está nesse lugar. Eu creio, com essa oferta de R$1.000, Deus vai abrir uma porta para mim e para minha esposa. E desempregado, se eu vim pela fé, o dinheiro que eu tinha guardado. Segura aqui na minha mão. Ei, escute aí. Dar quando pode é fácil. Entregar daquilo que você guardou também é fácil. Agora, dar quando não pode, aí é sacrifício. Deus não vai abrir a porta para vocês. Deus vai abrir a janela do céu. Por quê, pastor? Porque a porta qualquer um pode abrir por fora ou por dentro. Janela é onde estão os segredos. Só se abre pelo lado de dentro. Aquele que traz o dízimo e as ofertas na casa do tesouro, diz o Senhor: abrirei as janelas do céu. Os segredos de Deus descerão sobre você e sua esposa,
E eu espero vocês o ano que vem para dar o testemunho aqui do que Deus fez. Glória a Deus. A igreja dá um glória a Deus por isso. Estou esperando você, sai do seu lugar, Gideão, vem. Pastor Marco. Pastor Marco. Pois não. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Sérgio Travasso. Empilha, tira fora 20 cadeiras agora. Pastor Marco, olha para a câmera ali. Atenção os câmeras, a nossa central. Coloca o pastor Marco na tela agora. Pastor Marco, 0800. Cada vez que a gente fala, os irmãos interagem na hora. 0800 644 8770. Repetindo, 0800 644 8770. Está faltando, pelas minhas contas, umas 100 cadeiras só. Pastor Marco. Preciso de 100 pessoas para adotarem 100 crianças por um ano. R$1.000. Aqui. Pode parcelar no cartão de crédito até em 10 vezes. Pois não, Wesley. Pastor Marco, aqui está o irmão Renato dos Santos. Ele é do Espírito Santo. E o Espírito Santo tocou no coração dele. Ele está doando, aqui ó, a foto. Uau. Uma moto Bros 150. Está doando a moto em nome das 2 filhas dele. Amém. Ele está doando aqui uma moto pelas 2 filhas dele. Pode dar um glória a Deus por isso, igreja? Glória Estamos a Deus. esperando 0800 644 8770. Enquanto isso aqui, ó, a missionária Elba pediu para dar o testemunho aqui, a irmã, como é o seu nome? Zélida. Isso aqui já está feito. O meu testemunho é o seguinte. Então eu vou pedir para tirar 90 O cadeiras. ano passado, quando eu vim aqui, eu saí do médico lá em São Luís e a médica disse que tinha que tirar um quadrante da minha mama. E eu não aceitei de forma alguma. Eu saí daqui, eu vim aqui, o pastor Cezinho, a missionária Elma, eles oraram por mim. E eu, quando saí daqui do ginásio, dentro do táxi, eu senti um refrigério no meu peito esquerdo. E eu perguntei para minha filha se era ela que estava orando por mim. Era um refrigério como se eu tivesse passado um Vic no meu seio. Mas não era, era Deus me curando e não aceitei. Nunca entreguei o exame para a médica. Quando fez um ano que eu fui entregar esse exame, ela ficou horrorizada, porque ela disse, Dona Zélia, esse exame aqui, a senhora devia ter entregado, que não entregasse para mim, mas entregasse para o mastologista. Eu disse, doutora, eu não tenho nada. Deus já me curou disso e eu tenho certeza. Aí ela disse, então vamos, eu oro para Deus e eu sei que ele já me curou. Ela disse, pois então continua orando, porque a situação não é fácil. Irmãos, quando eu fiz a segunda mamografia, já no dia 26 de novembro, ela ficou horrorizada, não ficou assim, vermelha, como se fosse um tomate, porque ela disse que naquela situação da minha mama, como estava pedindo para tirar um quadrante, era para estar o peito todo tomado, mas para a honra e glória de Deus, não tinha nada. Ela disse assim, realmente, porque se a senhora não tivesse acontecido esse milagre, a senhora estaria hoje com a mama toda tomada. E eu agradeço a Deus por isso, porque graças a Deus que Deus me curou. Só as irmãs, levante a mão e dê um glória a Deus por esse testemunho do que Deus fez na vida da serva do Senhor. Deus te abençoe, querida. Eu tenho 2 testemunhos aqui. Por favor. Por favor, escute o que é a fé. O que aconteceu com a senhora, irmã? Então, a minha filha, mas eu sou de Minas, e a minha filha ligou, mãe, oferta o que a senhora tem, para que Deus me dê uma casa. Eu tenho aqui R$100, irmãos. Não posso dar R$1.000, não posso dar 5, mas eu vou dar 100. Pela minha fé e pela fé desses obreiros, eu sei que o Senhor vai conceder esta vitória a minha filha e os demais filhos que eu tenho. Esses R$100 da senhora vale mais do que R$100 mil de muita gente. Tem uma viúva da Bíblia que deu tudo que ela tinha. E Jesus disse, ninguém deu uma oferta maior do que a dela, porque ela deu tudo que tinha. Você está entendendo? Aquele que crê dá um jeito, ele reage, ele sai, ele vem no altar, não posso isso, mas posso outra coisa. Faz isso também, sai do seu lugar, Deus te abençoe. Pode entregar aqui na mão dele. Essa irmã esteve aqui o ano passado. O que aconteceu com a senhora? Pai do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, que o Senhor Jesus tem nos dado condições de nos manter.
Eu creio assim, eu quero que vocês creiam. Se vocês têm um sonho como eu tinha um sonho muito grande, de muito tempo de realizar, de comprar um carro, e eu não tinha condições. Meu esposo estava passando dificuldade com a empresa, e nós estávamos sem condições, nós tínhamos dinheiro para receber e não conseguíamos. Aí um dia que nós viemos aqui nos Gideões, nós estávamos sentados aí como vocês, pensando como que eu posso fazer a minha doação. Meu coração pegava fogo, nós estávamos passando luta, eu não tinha dinheiro na minha conta, estava passando umas dificuldades e nós com dinheiro para receber, mas o Espírito Santo, ele chegou no meu ouvido e falou assim: você sabe que dia é hoje? Eu falei: Senhor, que dia é hoje? Olhei para o meu esposo, porque eu sou viúva, casei novamente. O Espírito Santo falou assim: hoje é dia 2. Tem dinheiro na sua conta? Oh, glória a Deus, meu coração queimou. Eu falei: Senhor, eu tenho dinheiro para ofertar. Eu fiquei tão feliz, fui lá e passei meu cartão de débito. Falei: Senhor, eu sei porque é teu nome, porque essa obra é certa, essa obra tem retorno. Nós vemos o projeto ser expandido, não é obra morta, é obra viva. E o ano inteiro o Senhor me prosperou. Eu tenho o meu carro, meu esposo tem mantido o projeto dele. Eu precisava mudar de sala com a minha loja, o Senhor me deu 2 salas de aluguel com um preço super ótimo. E eu creio que o projeto que o Senhor tem nessa obra é muito maior e ela vai crescer grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos, o pessoal de Curitiba, o pessoal de Araucária, eu estou aqui orando por vocês, em nome de Jesus. Não esqueçam a cada um, façam o mesmo. Além disso, ore pelo teu próximo, porque só vocês pensar em ti não é. Pense no teu próximo, porque o Senhor te prospera, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pastor Marco, a irmã Maria não acabou de falar aqui que a filha pediu para ela ofertar tudo o que tinha e ela deu R$100? Foi. O senhor pegou o testemunho dela aqui agora. Sim. O Heron Macelar, nosso primeiro secretário de Gideões, foi tocado por Deus. Ele saiu quietinho, mas eu vou testemunhar porque é para Deus ser glorificado. A irmã ganhou R$200. Deu 100, ganhou 200. Não vai ficar sem dinheiro. Vai poder comprar o lanche daqui a pouquinho, almoçar, né, e ficar até o final. Glória a Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus toca. Você planta agora e já pode colher daqui a pouco.